Olá pessoal, esse é o nosso segundo vídeo da NBR 303, a norma que trata de instalação de aparelhos a gás. Tá? E hoje nós vamos focar na situação mais simples que tem, que são os apartamentos onde só tem um fogão instalado. Né? O único aparelho a gás é o fogão, não tem sauna, não tem aquecedor de passagem a gás, não tem lareira. Tá? E nós vamos olhar a questão das ventilações permanentes para essa situação, ou melhor, sobre os critérios que muitas vezes levam a não ter que ter essas ventilações. Apenas relembrando rapidamente, essas ventilações permanentes, inferiores, superiores, são aquelas ventilações que servem para renovar o ar do ambiente onde existe uma queima, uma combustão, né, causada por um aparelho a gás instalado. Essa norma não serve para resolver vazamentos de gás. Tá? Essas ventilações não estão lá para o gás vazado. Tá? Uma outra ressalva muito importante a gente fazer é que esses vídeos estão tratando da NBR 303. Nós não estamos entrando no mérito, eu posso fazer um vídeo comentando sobre isso melhor, sobre concessionárias e distribuidoras de gás e nem sobre corpo de bombeiros. Tá? Tanto as concessionárias e distribuidoras de gás quanto o corpo de bombeiros podem ter exigências específicas que podem ser mais restritivas do que essa norma. Tá? Então nós estamos focando nos critérios dessa norma e depois a gente entra em mais detalhes sobre esses assuntos. O fato é que a norma ficou bem mais flexível agora. Tá? Ou melhor, ela deixou a flexibilidade mais clara para essas situações mais simples, que é onde só tem um fogão instalado. Tá? Pessoal, hoje o vídeo vai ser bem técnico, né? Nós vamos pontuando esses itens da normas, mas vamos lá. Vamos começar com o item 6.1, tá? É um item bem geral. Esse item está dentro do item 6, que trata de requisitos da renovação de ar de ambientes. Tá? Esse item 6.1, que é geral, ele tem 9 parágrafos. Nós vamos colocando na tela, gente. Eu vou fazer uma leitura, por exemplo, agora do 4º e do 5º parágrafo, que é bem importante desse item. Tá? Vamos colocar na tela, leitura do 4º parágrafo. Os requisitos para local de instalação dos aparelhos a gás encontram-se descritos em 6.2 a 6.6. Tá? Então, o item 6.1 é geral e esse item está te contando que os demais requisitos, né, para os ambientes estão no 6.2 a 6.6. Leitura do 5º parágrafo, esse é importante. Não há requisito mínimo de ventilação para um ambiente não estanque quando a relação entre o volume do ambiente e o somatório da potência for, letra A, para aparelho tipo A, maior ou igual a 1,2 metros cúbicos por quilowatt, com volume mínimo de 19,5 metros cúbicos. Vamos deixar o item na tela e vamos traduzindo ele aos poucos. Ele começa com não há requisito mínimo de ventilação. Tá? Segundo trecho importante, para ambiente não estanque. Esse termo ambiente não estanque, ele já tinha na norma anterior, tá? Só que não tinha definição dele, então ficava solto. Agora, a norma nova mantém o termo e na parte de definições ela caracteriza o que é um ambiente não estanque. Eu vou ler aqui o item 3.8. Tá? Ambiente não estanque é um ambiente que propicia a renovação de ar por meio de porta, janela ou outros. Tá? Então, o ambiente não estanque, ele possui renovação de ar quando você abre a porta ou a janela, mas ele não possui uma ventilação permanente. Tá? Então, uma área de serviço com a cozinha ali que tem a janela, sem as ventilações permanentes, é considerado um ambiente não estanque. Voltamos de novo então ao nosso parágrafo 5º. Nós falamos aí da primeira parte, não há requisitos mínimos de ventilação. A segunda parte, para ambientes não estanque. E agora essa questão da relação do volume do ambiente com a potência do aparelho. Tá? A norma agora está dando uma ideia de proporção. Tá? Se você tem um ambiente muito volumoso, com um aparelho a gás instalado que consome... que tem baixa potência, o que a norma está te dizendo? Que se você tem pouca queima num ambiente muito grande, essa queima, essa combustão, ela não é importante para a redução dos níveis de oxigênio e ela está permitindo fazer uma isenção em função disso. Tá, mas o que é um aparelho tipo A? A norma agora tem um anexo com as classificações dos aparelhos. Se você for no anexo, você vai ver que o fogão é um aparelho tipo A. Tá? E agora nós temos que observar essa questão das relações. Tá? O que vai dizer para a gente esse 1,2 metros cúbicos por quilowatt e também essa questão do volume mínimo do ambiente de 19,5 metros cúbicos. Como tem essa variável do volume mínimo, dos 19,5 metros cúbicos, nós vamos percebendo que nós vamos acabar esbarrando sempre nela. Tá? Porque se a gente fizer 19,5 metros cúbicos dividido por 1,2 metros cúbicos por quilowatt, nós vamos chegar na potência de 16,25 quilowatts. E aí você vai checando os catálogos dos fabricantes de fogões, mesmo 6 bocas com forno, e você vai ver que essa potência é superior a praticamente todos os fogões que tem para as linhas residenciais. Superado isso, nós temos que entender então essa questão do volume do ambiente, esses 19,5 metros cúbicos. Tá? Isso vai depender do pé direito, vai dar por volta de 7,8 metros quadrados de planta. Tá? Se a sua cozinha, o ambiente onde o fogão está instalado tem mais do que isso,
e você checou a potência do aparelho, tem menos do que aqueles 16,25 kW, você não precisa fazer nada, não precisa daquelas ventilações permanentes. Tá? Mas e aí, 7,8 metros quadrados é muito ou pouco para uma cozinha, por exemplo, integrada com área de serviço? Uma situação muito comum são aquelas habitações de interesse social, né, que você tem aqueles apartamentos lá por volta de 40 metros quadrados. Nessas situações, raramente a cozinha com área de serviço vão passar de 7 metros quadrados. Então, nesse caso, dá menos do que o 7,8. Mas nesse mesmo apartamento, tá, de 40 metros quadrados, se você tiver um passa-prato entre cozinha e sala, ou não tiver porta entre a cozinha e a sala, esses ambientes, cozinha, sala e área de serviço, passam a ser considerados um ambiente único. Isso em função também de uma mudança numa definição. Eu vou ler aqui para vocês uma nota do item 3.16. Tá? Ambientes internos contíguos, separados por abertura permanentes, superiores a 1,4 metros quadrados, são considerados um ambiente único, conforme a figura 1. Tá? Essa norma já havia na definição na norma antiga, essa definição já tinha na norma antiga, porém essa área era 3 metros quadrados, então agora ficou mais fácil para você caracterizar a sala com a cozinha como um ambiente único. E com isso, esse apartamento passa a ter mais, essa área, né, desse apartamento de interesse social passa a ter mais do que os 19,5 metros cúbicos, e integrando a sala você não precisa fazer as ventilações permanentes. Então, resumindo até aqui, cozinha americana integrada na sala, só fogão, provavelmente você não precisa fazer nada. Tá? Cozinha com área de serviço em apartamentos maiores, o ambiente é muito grande, passou dos 19,5 metros cúbicos, só fogão, não precisa ter as ventilações permanentes. A menos que uma concessionária ou distribuidora de gás ou um corpo de bombeiros do seu estado faça essa exigência. Tá? Pessoal, esse vídeo vai ficar um pouco grandinho, o assunto é bem técnico, mas vamos lá tentar fechar esse assunto hoje. Agora, vamos à situação que o ambiente não deu 19,5 metros cúbicos, a cozinha não está integrada com a sala. Tá? Aí você vai cair em outro item, o item 6.2.2.2. Vamos deixar ele aí na tela. Tá? Esse item é exclusivo para aparelho de cocção, para o fogão, tá? E para os ambientes que não atingiram os 19,5 metros cúbicos. E aí você tem essas duas opções, letra A e B. Letra A, fazer as ventilações inferior e superior com área de 100 centímetros quadrados. Tá? Você tem essa opção. Opção B, fazer uma ou outra. Essa opção B é uma boa opção. Você pode fazer só a ventilação superior, e muitas vezes é fácil conseguir ela na parte alta da esquadria, né, da área de serviço. E você pode também optar por fazer só a ventilação inferior. E essa ventilação inferior ela pode ser para uma área externa, mas ela também, e aí vem o pulo do gato, essa ventilação inferior ela pode ser para um ambiente interno. Vocês podem ver essas definições lá no anexo B, e que caracterizam isso. A ventilação inferior ela difere da ventilação superior, porque a ventilação inferior pode ser feita para um ambiente interno, por exemplo, uma sala. Tá? E aí você vai precisar desses 200 centímetros quadrados entre, por exemplo, a cozinha e a sala. Isso pode ser resolvido com uma fresta na porta, ou pode ser resolvido com uma veneziana baixa na porta. E aí, nesse caso, passa a ter exigências para a sala. A sala está recebendo a ventilação inferior que vem da cozinha. Tá? Vocês podem ver o item lá no anexo B, é o item B.4.3. Tá? O que esse item está dizendo é o seguinte: se a sala, o ambiente que recebe a ventilação inferior, o ambiente interno recebe a ventilação inferior, se ele não tiver ventilação permanente, e a sala dificilmente vai ter, ela vai ter porta e janela, ela é um ambiente não estanque, mas ela não tem ventilação permanente. Nesse caso, esse ambiente precisa ter no mínimo 30 metros cúbicos. E esse volume para a sala já é bem mais comum de ter. Precisa ser verificado, mas mesmo em obras de interesse social, onde não tiver aquele passa-prato, vai ter que ter essa ventilação inferior entre a cozinha e a sala, e aí a sala não precisa mais ter uma ventilação permanente naquele ambiente. O que a norma está dizendo é o seguinte: quando é só fogão, a situação fica mais simples. Aquecedor de passagem é uma outra situação. Aquecedor de passagem mata, tem muitos acidentes, nós vamos falar sobre isso em outros vídeos, com mortes em função da combustão dentro de um ambiente onde as pessoas estão. Tá? O fogão não pode ser feito de qualquer jeito, tem critérios, mas os critérios são bem mais atenuados. Acabou que esse vídeo ficou um pouco extenso. Se você assistiu ele até aqui, muito obrigado. Tá? Em outros vídeos nós vamos falar em outras situações de aquecedores de passagem, exaustão, também sobre a questão de lofts. Tá? Nós vamos trazer um pouco dessa questão dos acidentes. Novamente, muito obrigado e até o próximo vídeo, pessoal.